Atos dos Apóstolos, pastora Lourdes, obrigado por todo o carinho, Marcela, Felipe, toda a família, obrigado mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é um texto muito conhecido. Eu quero ser bem objetivo, bem rápido na mensagem. Agradeço de coração por essa oportunidade. E vamos lá então para aquilo que Deus tem para falar com a gente nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é o último capítulo do livro do Atos dos Apóstolos. Eu sei que Deus vai falar de uma forma poderosa no nosso coração. Cadê o Max? O Max está aí? O Max, vai no teclado para nós lá, Max. Cadê o Max? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 28, versículo 1. Os que acharam, digam amém, Jesus. Pessoal que está em casa também. Essa extensão da igreja, ela está invadindo nossos lares, nossa família. Eu tenho dito que enquanto o diabo tentou fechar a igreja, na verdade ele abriu milhares em lares, onde a glória de Deus tem se manifestado. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, quebra essa para nós lá, meu irmão. Versículo 1 diz assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e algumas traduções, gravetos, pondo-se no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar e cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: ele é um Deus. E ali, próximo daquele lugar, haviam herdades que pertencia ao principal da ilha, pelo nome de Públio, a qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo e de febre, disenteria, o pai de Públio, a qual Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com eles a quais iam todos da ilha, e tinham sido curados todos os enfermos que ali chegavam, a quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos promoveram das coisas necessárias. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, coloque a mão no teu coração. Espírito Santo, obrigado pela sua oportunidade. Meu Deus, nós nem precisamos pedir que o Senhor venha neste lugar, porque o Senhor já está. A tua presença ela é real, meu Deus. Desde o início deste culto, o Senhor já tinha preparado esse ambiente para que a tua presença, a tua glória, a tua unção se manifeste. Eu sei, ó Deus, que da mesma forma que nós estamos aqui, pessoas estão nos seus lares agora, ó Deus, fazendo este culto de adoração, esse altar de adoração ao Senhor. Pai, de tudo que nós fizemos aqui, fomos nós que entregamos a Ti. E ó Deus, esse momento é o momento em que o Senhor entrega da Tua porção para a Tua igreja. Meu Pai, a minha oração é a mesma de João Batista, que peço, ó Deus, que convém que eu diminua e que cresça a Tua glória e a Tua presença neste lugar através desta mensagem. Meu Pai, como um vaso nas Tuas mãos, humildemente eu peço, usa a minha vida, ó Pai, grande responsabilidade, mas eu sei que eu não estou nesse altar pela minha vontade, eu estou nesse altar pela direção do Teu Espírito, e eu sei, ó Deus, que o controle de todas as coisas jamais foge das Tuas mãos. Obrigado, Espírito Santo, fala conosco, fala diretamente nos nossos corações, porque se falar somente aos nossos ouvidos, ó Pai, as palavras podem se perder, mas falando no nosso coração, será como uma semente lançada em uma terra fértil, e produzirá em nós os frutos necessários, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, minutos da sua atenção, eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa palavra, ela vem ardendo muito forte desde o final do ano de 2020. Na verdade, nós nem precisamos perguntar que ano foi esse de 2020. Bem dado por uma forma profética, o ano de superação, nós declaramos como aquela canção, né? Sobrevivemos a tudo que aconteceu. Passamos por lutas, quem imaginava essa pandemia? Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem, como eu disse no início dessa palavra, ele tem propósito em todas as coisas. Deus sabe o que faz. Como disse Isaías, quando teve aquela visão do trono, aonde o mundo estava um caos,
As pessoas estavam naquele tempo vivendo o pior momento da sua vida. Mas Isaías, quando entra dentro do templo, ele olha para o céu e ele vê o que nós precisamos entender com os nossos olhos espirituais. O que, pastor? Ele vê Deus assentado no trono. Isso quer dizer, o mundo estava um caos, mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus por isso, querido? A Bíblia vai dizer aqui a história, na verdade, última viagem de Paulo, a viagem missionária. Mas esse texto começa um pouco antes, no capítulo 19. Aqui nós vamos entender que Paulo vai escrever esse relato, na verdade Lucas vai escrever esse relato, ensinando um pouco sobre essa passagem de Paulo. Paulo nos ensina, Paulo nos mostra grandes vertentes da palavra de Deus, para que possamos trazer nos dias de hoje. Paulo estabelece como se fosse um quartel-general do seu próprio grupo missionário, numa cidade chamada Éfeso. E a Bíblia vai dizer que ali, Paulo começa a escrever cartas a algumas cidades. E uma das cartas que Paulo escreve, Paulo vai escrever o seu sentimento ao lugar que ele tanto desejava ir, e até agora não tinha ido, era a cidade de Roma. E Paulo então vai mencionar lá no livro de Roma, um livro tão conhecido de Romanos, um livro tão conhecido, a qual tem base bíblica e teológica para muitas doutrinas dentro da igreja. Paulo vai escrever no capítulo 1, versículo de número 9. Paulo vai expressar o sentimento dizendo aos irmãos que estão em Roma, dizendo, olha, eu desejo muito ir aí, eu tenho muito vontade de ir aí. E ele vai dizer ainda mais, ele diz, olha, eu oro por vocês todo o tempo, eu literalmente tenho colocado vocês em minhas orações. Paulo vai dizer no capítulo de número 15, também de Romanos, dizendo que ele já tentou ir a Roma algumas vezes, mas por algumas situações ele não conseguiu chegar até lá. Paulo está dizendo literalmente o sentimento, o amor que ele tem pela cidade de Roma. E agora ele coloca esse sentimento justamente em pauta. Mas Paulo, continuando na sua caminhada, Paulo sai de Éfeso e a Bíblia vai dizer que Paulo agora vai para a cidade da Grécia. E Paulo vai ali escrever justamente alguns outros contextos que não vem ao caso nós citarmos. Mas Paulo ali no capítulo 21 de Atos, Paulo vai à casa de um homem chamado Ananias. E quando Paulo chega nessa casa, um profeta se levanta lá e diz, Paulo, não vá para Jerusalém. Porque se você for para Jerusalém, Paulo, lá está a cilada, tem uma cilada preparada para você. Ele pega a cinta de Paulo, amarra na cintura de Paulo de uma forma profética, diz, olha, vai se levantar algo muito forte contra você. Mas o interessante aqui, que eu quero que você entenda e preste atenção, eu já começo a aplicar o texto. Paulo, mesmo sabendo que ele ia passar por dificuldades, mesmo Paulo sabendo que ia passar por açoites, Paulo não foge do propósito. Paulo não foge daquilo que Deus tem colocado para ele. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Para que a gente possa viver o propósito de Deus, nós precisamos entender que existe um processo. E esse processo nem sempre vai ser do nosso jeito. Esse processo nem sempre vai ser da forma que eu e você planejamos. Eu digo sempre algo, e é por isso que nós precisamos entender que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muita coisa que vai fugir do teu controle, tem muita coisa que você vai ouvir e não é o que você gostaria, mas nós precisamos entender que nada foge do controle de Deus. E se Deus permitir alguma situação na tua vida, creia, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Paulo vai. O interessante é que Paulo, sabendo, irmãos, muitos de nós, a começar da minha vida, talvez eu não iria, porque nem sempre o processo, ele é muito favorável à nossa parte, nem sempre é. Às vezes o processo é dolorido, às vezes Deus mexe naquilo que a gente não gostaria que Ele mexa, às vezes Deus toca em situações que nós não gostaríamos que Ele tocasse, mas Paulo, independente do que podia acontecer, Paulo encara o processo, porque o processo nunca é maior do que o propósito. Meu Deus, o propósito de Deus sempre é maior na tua vida. Então não importa o que aconteça no meio da trajetória, existe uma palavra. E na minha vida, deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida, na minha vida e na sua vida, quem dá a última palavra é Deus. Eu vou dizer de novo até 3 da glória a Deus. Na minha vida e na sua vida, quem dá a última palavra é Deus. Paulo vai para esse lugar, para Jerusalém. E o que foi a profecia aconteceu. A Bíblia vai dizer que quando Paulo chega, mesmo com o cabelo raspado por um voto, pastora Marcela, a Bíblia vai dizer que os homens, os religiosos daquela época, encontram o apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer que eles prendem Paulo e eles começam a açoitar a Paulo. E o interessante é que Paulo, sendo um homem muito inteligente, um homem culto, ele faz jus da sua cidadania de Roma. Ele diz, olha, vocês não podem me bater.
Antes eu preciso ser julgado, mas antes eu preciso ser enviado para Roma. Como cidadão romano, eu preciso ser enviado para Roma. E a Bíblia vai dizer então que esses homens colocam Paulo dentro do cárcere, não tocam nele. Mas ali vai dizer que Paulo passa por alguns dias. E olha, preste atenção. Paulo estava dentro do cárcere. Dias difíceis, frio. Aonde Paulo estava literalmente passando por dias difíceis, frio. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 23, versículo 11, meu Deus, que o apóstolo Paulo, em uma noite muito difícil, em uma noite muito triste, em uma noite que estava muito frio, a Bíblia vai dizer, versículo 11 do capítulo de Atos 23, que o Senhor visita Paulo dentro de uma prisão. Irmãos, quando isso veio em meu coração, logo o pastor Lourdes, o Espírito Santo me revelou dizendo, Deus não precisa de lugares para Ele se manifestar. Deus é Deus que se manifesta em qualquer ambiente que está preparado, que o coração está preparado. Pode estar no meio de um caos, mas se eu tenho a confiança que Deus está, eu sei que independente do lugar que eu estou, Deus pode se manifestar. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor não foi um anjo, a Bíblia diz que o Senhor, meu Deus, Paulo já tinha tido uma intimidade em Atos dos Apóstolos capítulo 9, mas no versículo 23 diz que pela segunda vez o próprio Cristo se manifesta por Paulo. O próprio Cristo se manifesta e ele diz, olha o que o Senhor diz, Paulo, coragem. Meu Deus. Gente, para a gente atravessar dias difíceis, irmão, é só essa palavra, coragem. Porque a nossa coragem, a nossa força não está nos nossos braços. A nossa força, a nossa coragem, ela vem do Senhor. E o próprio Cristo vai dizer, Paulo, coragem, pois da mesma forma que você testemunhou em Jerusalém, você também vai testemunhar em Roma. Olha só a vontade de Paulo de ir para Roma. Agora está ligado com a vontade de Deus de ir para Roma. E coisa boa, irmão, se eu sou, seja dom glória a Deus já. E coisa boa é quando a minha vontade se cruza com a necessidade e a vontade de Deus. E isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer milagre. É por isso que Jesus disse, Pai, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E quando a vontade de Deus prevalece, pode ter certeza de uma coisa, tem milagre de Deus sobre a tua vida. E diabo nenhum pode impedir o agir de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem? Meu Deus do céu, uou! Aleluia! Paulo tem uma promessa, agora bate no teu peito e fala assim, promessa de Deus. Não, fala, tem muita gente para pouca voz, fala promessa de Deus. Fala assim, é promessa de Deus. Eu posso te prometer algo e posso não cumprir. Mas Deus, Ele zela pela sua palavra. Paulo está no meio de um caos e Paulo faz agora jus da sua cidadania romana. Eu acho lindo isso. E Paulo agora exige que ele seja levado a Roma. Eu vejo que no meio de um caos, no meio de uma prisão, Paulo encontra uma oportunidade de fazer acontecer aquilo que Deus tinha prometido. Nesses dias, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Ninguém precisa esconder isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que nós estamos vendo já literalmente a manifestar da volta triunfante do nosso Cristo. Nós precisamos como igreja entender isso. A Bíblia vai dizer que nós nem chegamos aos princípios das dores. Nós temos que ter a maturidade que Jesus está voltando, que Cristo está voltando. E nós sabemos que existem tempos difíceis, mas em tempos difíceis, olha para cá, Deus sempre gera uma oportunidade. Paulo viu num tempo difícil uma oportunidade de ir para o lugar onde ele tinha o desejo no coração dele. A Bíblia vai dizer que Paulo, então, ele começa a aproveitar dessa oportunidade. E tem coisas que nós precisamos parar de olhar com os nossos olhos físicos. E nós precisamos, pastora, olhar com os nossos olhos espirituais. Tem hora que nós precisamos fechar os nossos olhos físicos, porque se nós olharmos para as coisas lógicas, eu e você, nós vamos esmurecer na fé. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, essa crise, essa dificuldade, na verdade não era para te destruir. Essa crise, essa dificuldade é um propósito para que Deus te leve ao lugar aonde Ele planejou para a tua vida. Eu vou dizer de novo, essa dificuldade que se levantou, essa luta que se levantou, esse problema que se levantou, Deus tem um propósito nisso. Pensa que o diabo achou que tudo ia dar errado. Deus está dizendo, deu errado aos seus olhos, mas deu certo, porque a vontade de Deus é que prevalece sobre a nossa vida. Preste atenção, Paulo vai ser enviado a Roma. Paulo vai ser colocado dentro de um navio, o primeiro navio que Paulo vai. Agora escute só, todos nós sabemos que o navio, ele naufraga. O primeiro navio, mas o primeiro navio, ele é um navio que não era o navio correto de Paulo ir para Roma. E Paulo vai escrever na carta de 1 aos Coríntios, guarde isso.
capítulo de número 11, versículo 25. Paulo vai dizer, olha, por 3 vezes fui açoitado. Passei por muitas lutas. E Paulo vai dar uma revelação a esse texto, à luz desse texto, pastora Lourdes, pastor Marcela, pastor Felipe, que é fantástico, o que é? Paulo vai dizer, olha, passei por tribulações, passei por luta, e por 3 vezes sofri naufrágio. Olha só Paulo. Só que o detalhe desse texto de 1 Coríntios, Paulo está escrevendo aos Coríntios 2 anos antes desse 4º naufrágio. 2 anos antes dele sofrer o 4º naufrágio. Aí, irmãos, Paulo estava dizendo, e Paulo estava nos mostrando, que por 3 vezes ele sofreu um naufrágio. E agora, provavelmente, ele não sabendo mais o que ia acontecer, mas se por 3 vezes aconteceu, 3 vezes Paulo estava disposto a recomeçar. Porque o grande problema dos nossos dias de hoje, de uma geração que tem medo do dia de amanhã, que não confia no dia de amanhã, é porque tem medo do recomeço. Deus é um Deus que não, preste atenção nisso, o diabo tenta colocar o ponto final, mas Deus é um Deus de recomeço. Tem muitas pessoas que no ano de 2020, o barco naufragou, deu errado aquilo que você projetou, mas isso não quer dizer que é o fim da história da tua vida, porque na tua vida, eu vou dizer de novo, porque essa palavra no meu coração, na sua vida, quem dá a última palavra é Deus. Deu errado em 2020, irmão, levanta a tua cabeça, porque 2021, ano é profético, ano de céu aberto sobre a tua vida. Escute, Paulo recomeça. Eles encaram, e a Bíblia vai dizer que eles encaram o primeiro navio, mas o primeiro navio que colocam Paulo, Rodrigo Sanches, a Bíblia vai dizer que esse navio não era um navio direto para Roma. Esse navio era um navio de carga, mas a Bíblia vai dizer que esse navio não tinha um destino correto. Ele ia parar de porto em porto. Ele ia parar de lugar em lugar. Ele ia parar de estação em estação, sem um destino. Eu sei que Deus está falando. O difícil está vindo nesses dias, 2021 que nós entramos. Ainda tem pessoas que não sabem para onde vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer coisa está. Deus não é Deus de só coisa boa, de qualquer ajeitada, não. Deus é um Deus de coisas grandes e completas sobre as nossas vidas. Mas enquanto você não tiver um destino, escute. Enquanto você não tiver um destino, qualquer coisa está bom. Qualquer coisa certa, está mais ou menos, melhorou a minha vida, está mais ou menos, pastor, está bom. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma outra promessa, e eu sei que isso também está vinculado à salvação, mas eu creio que também Deus está dizendo que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele não para pela metade. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para chegar até o fim. Mas preste atenção, eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso ter meta, eu preciso ter direção. Paulo entra dentro de um navio. E agora escute uma coisa. Quando eles entraram nesse navio, que não era um navio para ir para Roma, a Bíblia vai dizer no versículo 4 do capítulo 27. Um grande temporal se levantou. Uma grande tempestade se levantou. E eu quero dizer para você, o vento sempre será o contrário, quando você está no barco errado. Guarda isso no teu coração. Você sempre vai ver o vento ser contrário, quando você está na direção errada. Não é possível, irmãos. Tem tempestade? Tem, claro que tem. Tem dias difíceis, Roberto? Tem, claro que tem. Mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa analisar a nossa vida e perguntar para nós mesmos, por que está tendo tanta tempestade? Por que tanto vento contrário? Por que tanta tribulação? O versículo 6 vai dizer que esse barco para na cidade de Alexandria. E agora Júlio, que era o responsável de levar Paulo até Roma, que era o guarda-costa de Paulo, ele para e coloca Paulo dentro de uma tribulação, de um barco, de um navio, que ia levar agora diretamente da cidade de Alexandria até a cidade de Roma. Aí o capítulo de número 27, versículo 7, diz que esse navio sai na direção certa, mas agora é muito lento. Porque nem sempre a velocidade que Deus vai nos levar é a velocidade que nós queremos. Deus usa o tempo para tratar com a gente. A promessa de Deus é promessa de Deus. Mas escute, existe um tempo determinado para que cada coisa aconteça na nossa vida. Não queira antecipar aquilo que Deus disse. Existe um tempo certo. Por isso, pastora Lourdes, nós estamos vivendo hoje um tempo de pessoas ansiosas demais. Pessoas que querem antecipar as coisas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus não muda a circunstância, Deus usa a circunstância para te mudar. Quando Deus não muda o tempo, Ele usa o tempo para tratar no teu coração.
Versículo 7. A Bíblia vai dizer que o navio que agora está indo para Roma está bem devagar, mas está indo. E é melhor estar indo devagar para a direção certa do que estar indo rápido para a direção errada. Versículo 9 do capítulo 27 vai dizer que uma grande tempestade começou a se formar. Preste muita atenção nisso. O céu começa a se fechar. Era um tempo em que Paulo se levanta no versículo 10 e diz: olha, é melhor a gente não naufragar, é melhor a gente não montar nesse barco, a gente não seguir viagem. É melhor a gente não seguir caminho, porque eu já passei por algumas experiências como essa. Olhe para cá, tem coisas que Deus nem precisa revelar para nós, irmãos. Tem coisas que é só a gente abrir o olho e a gente entende o que está acontecendo à nossa volta. Porque depois é fácil, irmãos, a gente olhava assim: ah, essa tempestade foi o diabo. Não, irmãos, tem coisas que a gente faz. Tem coisas que somos nós que colhemos. Paulo diz: olha, se nós formos, vai ter problema. E eles preferem, escute isso, eles preferem ouvir o capitão e ouvir o dono do barco do que ouvir a voz de Deus. Um dos grandes comentaristas bíblicos, a qual eu sou apaixonado por ele, o Wisby, ele comenta dizendo que existe pelo menos 5 coisas que fez esse barco, esse barco que ia para Roma sofrer os danos que ele sofreu. Primeiro, ele vai dizer que estavam ali na polpa no porto por muito tempo. Fala comigo assim: muito tempo. Quem gosta de esperar, levanta a mão. Quem é paciente? Quem espera com paciência no Senhor, levanta a mão, da glória a Deus. Meu Deus do céu, depois vamos conversar, irmão, que eu preciso pegar esse segredo com você. Você tem algo que me mata. É falar assim: eu preciso conversar com você, mas amanhã a gente conversa. Irmão, à noite eu não durmo. É uma angústia tremenda. Por quê? Porque nós não gostamos de esperar o tempo. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a acelerar o processo. Por quê? Porque o navio estava parado há muito tempo ali. Segunda coisa que o Wisby vai dizer, ele diz que eles acreditaram mais no piloto e naquele que era o líder da tripulação do que acreditaram na voz de Paulo. E nós temos mania de muitas vezes, olhe para cá e preste atenção, eu já estou caminhando para o final da mensagem, mas eu sei que é Deus que está falando. E a gente tem muitas vezes, erramos na nossa vida, porque deixamos de ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que massageia o nosso ego, a nossa vontade. Eu não gosto de muitas vezes ser confrontado, mas ser confrontado naquilo que está errado, é necessário para que a gente chegue ao lugar que Deus planejou para a nossa vida. E tem muitas pessoas que estão aqui, que o ano de 2020, é claro que nós tínhamos uma ótima desculpa, colocamos a culpa na pandemia, maravilha, mas tem muitas coisas que você está colhendo hoje, que eu estou colhendo hoje, porque não ouvi a voz de Deus, mas ouvi a voz daqueles que me massageavam o meu ego. Sabe a terceira coisa? A Bíblia vai dizer que eles estavam, o porto que eles estavam não era um porto cômodo, não era bom. Ao invés de nós buscarmos a comodidade, nós precisamos buscar a segurança, não a comodidade. E é por isso que tem muita gente vivendo ano após ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, mas está no comodismo. O céu só vai abrir na tua vida, irmãos, se ao invés de você buscar comodidade, você buscar segurança no Senhor. Se você se posicionar como homem e mulher de Deus em situações que precisam ser posicionados, enquanto você acomodar, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, não estou aqui para ser profeta do caos, muito pelo contrário disso, mas enquanto você não se posicionar, você vai continuar vivendo o mesmo jeito, o mesmo ano, entra ano, sai ano, nada vai mudar. Por quê? Porque você está acomodado. Quem está entendendo isso, levanta a mão e diz glória a Deus. Outra coisa que o Wisby diz, ele diz que eles ouviram a voz da maioria e não ouviram a voz de Paulo. Todo mundo chegou a uma concordância, qual? Vamos viajar, o tempo está mais ou menos, está razoável, vamos meter a cara. E Paulo fala assim, não vai não. Sabe aquela história que diz a voz do povo é a voz de Deus? É mentira. Porque a voz de Deus é a voz do Espírito Santo, que a maioria das vezes vai contra a voz do mundo, ou literalmente contra a voz do mundo, para ouvir somente a direção de Deus para a nossa vida. Só que de vez em quando a gente gosta de ouvir, né, Juninho? Que, vamos lá. Irmãos, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Não é porque todo mundo erra que você tem que errar. Não é porque todo mundo pula do precipício que você tem que pular. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na maioria das vezes, Deus vai ir contra a voz que estão se levantando contra a tua vida. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é absoluta. Ela sabe o caminho, o trajeto, a direção que Ele vai te levar. Quinta coisa que o Wisby fala, a Bíblia vai dizer que no início da trajetória, quando o barco saiu, o vento parecia tranquilo. Aqui não tem, acho que é lá onde eu sou pastor.
Mas tem um monte de gente que faz as coisas pelo acho, né? Eu acho. Parece que vai dar certo. Sabe o que é? Eu tive um sentimento, irmãos, e esse sentimento, de vez em quando a gente precisa fazer uma análise, porque a Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. O justo não vive pela fé, pelaquilo que vê, o justo vive pela... E é isso que nós precisamos entender, que não é pelo que eu acho, é por aquilo que eu creio. Não é porque aquilo que eu entendo que acho que vai dar certo, é por aquilo que Deus disse. Porque se Deus disse, Ele sustenta a palavra dEle. Eu vou dizer de novo, se Deus disse, Ele sustenta a palavra dEle. Eu vou dizer de novo, até você dar um glória a Deus. Se Deus disse, Ele sustenta a palavra dEle. Olha o resultado da desobediência. Olha o resultado de não ouvir a voz de Deus. Versículo de número 4. A Bíblia vai dizer, versículo 13, desculpa. Capítulo 28, a Bíblia vai dizer que o vento favorável se tornou uma grande tempestade. Sabe qual a segunda coisa? A Bíblia vai dizer que no meio do caos, olhe para cá, versículos 16 e 17 do livro de Atos, do capítulo 26, 28, 27, versículos 16 e 17, diz que no meio da trajetória, levantou a tempestade. Sabe o que eles começaram a fazer? Para aliviar o peso do barco, começaram a jogar alimento para fora. E tem muita gente jogando coisa importante para fora do seu barco, porque não ouviu a voz de Deus em 2020. E Deus está te dando oportunidade. Ei, olha para cá, esse ano, além de ser um ano do céu aberto, é um ano de recomeço, de oportunidade nova de Deus para a nossa vida. Se liga na voz do Espírito Santo, para você viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que por causa deles não ouvirem a voz de Deus, a Bíblia diz que eles olhavam para o céu e o céu estava fechado. E por causa do céu fechado, a Bíblia vai dizer que eles perderam a esperança. Eles ficaram com medo. E uma pessoa, quando ela perde a esperança, ela perde o ânimo, a alegria de você caminhar. Irmãos, uma pessoa com esperança, ela pode estar no meio da prova, no meio da dificuldade, mas ela vai marchando. Eu posso ter jogado dentro da fornalha, queimando, ardendo, mas eu estou marchando. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra, debaixo de uma confiança. Deus dos céus está sobre as nossas vidas. Versículo de número 21 e 22, no meio do caos, no meio da dificuldade. Louvado seja Deus por isso. Essa palavra enche meu coração de alegria, irmãos. No meio da dificuldade, o pau torando, pastor Felipe, chicote estralando para tudo quanto é lado, Paulo se levanta no meio da tempestade. Paulo dá um grito. Todo mundo imagine, pensa comigo, irmãos. Imagine só, a gente precisa imaginar o cenário, irmão. A gente está aqui no ar-condicionado, num banco tranquilo, uma igreja linda, maravilhosa, ouvindo a palavra de Deus com tudo de melhor. Mas imagine a cena, eles estavam dentro de um barco, caindo ao pedaço. Não era um navio como os dias de hoje, não. Estava tudo torando, 276 pessoas dentro daquele barco. Imagina o desespero. Aí Paulo se levanta e diz: ei, escuta aqui, tem um recado para vocês. Qual é? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Paulo se levanta como um profeta naquele navio para dizer: tem de bom ânimo. Mas talvez alguém poderia perguntar: mas por que tem de bom ânimo? No meio da tribulação, no meio da situação adversa, por que tem de bom ânimo? Aí Paulo completa dizendo: porque o Senhor nessa noite me visitou. É para você ter dado glória a Deus, porque o Senhor nessa noite me visitou. E Ele disse uma palavra. O qual é a palavra? Talvez perguntaram para Paulo: nós vamos chegar. Convém que nós chegamos até a cidade de Roma. Independente do que aconteça, Deus estava dizendo para Paulo: pode vir a tempestade, o pau pode torar, mas tem uma promessa: vai chegar na cidade de Roma e ponto final. Paulo está torando. Paulo se levanta e diz: Senhor, eu te dou graça. O que é isso, pastor? Isso chama-se fé. É olhar para o caos e ver a vitória. É olhar para a pandemia e ver que Deus está gerando situações em que a igreja dele vai se manifestar e vai triunfar nesse dia. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra é profética. Deus está gerando um avivamento nas nossas igrejas. Deus está gerando um avivamento nas nossas igrejas. Esse cenário só foi preparado para se manifestar a glória de Deus através dos filhos de Deus. Irmãos, está na hora de nós entendermos a última, vou dizer de novo, a última palavra quem dá é Deus. E Deus disse através, mais uma vez: vocês vão chegar a Roma.
Pastor, mas e o vento? Vamos chegar. E a pandemia de 2021, nós vamos chegar. Mas pastor, meu vizinho disse que a empresa dele faliu por causa desse... Deus disse, não sei o que vai acontecer. Milagre não se explica. Milagre não se explica. E se explica somente acreditar e saber que o nosso Deus é um Deus de milagre. Meu Deus do céu. Versículo 25, versículo 26. Paulo se levanta. E Paulo vai dizer, é necessário nós chegarmos a Roma. Porém nós vamos parar em uma ilha. Agora olha para cá, irmãos. Navio de hoje, GPS, sei lá que é isso que fala. Mas tem GPS, todo painel de bordo, aonde indica, Paulo no meio da tempestade, 14 dias, tempo fechado, ninguém sabia se era dia ou se era noite. Aí Paulo se levanta no meio e diz assim, tem de bom ânimo, vamos dar graça, vamos agradecer. Aí Paulo diz assim, ó, é necessário que nós chegamos em Roma, mas antes nós vamos passar em uma cidade, em uma ilha, nós vamos parar em uma ilha. Agora, irmãos, só quem tem certeza do milagre crê naquilo que não vê. Só 2 pegou. Só quem tem certeza do milagre crê que no meio do caos Deus pode revelar coisas grandes e extraordinárias para a nossa vida. Paulo olha o que ninguém vê. Paulo vê o que ninguém enxerga. Mas Paulo diz, olha, nós vamos parar numa ilha. Agora guarda isso no teu coração em nome de Jesus, que essa palavra é profética. Paulo vai parar numa ilha, e essa ilha chama-se Malta. O original dessa ilha, do nome dessa ilha, chama-se lugar de refúgio. Paulo estava dizendo, no meio dessa tempestade chamada 2020, existe um ano de 2021 chamado de refúgio. Aí eu vou dizer de novo, o 2020 foi o ano da tempestade, mas 2021 é o ano do refúgio. Deus tem refúgio para a tua vida, Deus tem refúgio para a tua casa. Há um tempo de paz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que é teu, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Olha a importância de quem você coloca dentro do seu barco. Jonas fez o barco quase afundar, mas por causa de Paulo, todos que estavam dentro do barco foram salvos por causa da vida de Paulo. Cuidado com quem tu andas. Cuidado com quem dá conselho na tua vida. Cuidado com quem você literalmente abre o teu coração para que semeie palavras na sua vida. Porque a mesma pessoa que ela pode estar num propósito, num caminho certo, talvez palavras e coisas, situações erradas, podem gerar situações muito difíceis para a sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus usa pessoas também para nos abençoar. Mas não se assuste se nesse ano de 2021 algumas pessoas se afastarem de você. Não se assuste se Deus arrancar do teu caminho pessoas que pareciam ser, de repente sumiu. Não é perder amizade, não é brigar, não é discutir, não é entrar, como a gente fala, entrar na rota de colisão, não é isso não. Deus sabe as pessoas estratégicas, pastora Marcela. Deus sabe as pessoas estratégicas para trabalhar nesse lugar, para trabalhar na minha igreja, na onde eu sou pastor, para trabalhar na sua casa, para trabalhar na sua vida, para te ajudar. Deus sabe as pessoas, mas Deus sabe também as pessoas que Ele precisa arrancar. Não se assuste, não queira segurar com as suas mãos aquilo que Deus decidiu arrancar da tua vida. A viagem vai indo. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo usa 2 palavras. Ele diz, se importa que nós vamos para Roma, mas é necessário nós pararmos em Malta. De vez em quando, para você chegar naquilo que é importante, você precisa passar por aquilo que é necessário. E o necessário, de vez em quando, não é o que a gente quer. Não é o que a gente espera. Não é o que nós planejamos. Porque a nossa ideia da nossa viagem nessa vida é uma viagem tranquila, nosso barquinho indo embora. Mas de repente vem um vento de cá, vem uma tribulação de lá, vem um sopro de lá, alguns pedaços caem, algumas coisas se perdem. Mas a gente precisa entender que para a gente chegar naquilo que é importante, era importante. Deus disse para Paulo, Paulo, é importante que você vá para Roma, mas é necessário que você pare em Malta. Existe um propósito para todas as coisas. Levanta a tua mão direita para o céu e fala assim, tem propósito em todas as coisas. Não, fala outro, fala assim, tem propósito em todas as coisas. Fala assim, Deus sabe meu coração, e eu decido nessa noite confiar nesse propósito. Meu Deus do céu. Pastor, a porta fechou, tem propósito. Pastor, aconteceu uma enfermidade, quem esperava isso? Nosso pastor. Deus tem propósito. Eu não tenho dúvida que esse homem está fazendo um reboliço naquele hospital.
Eu não tenho dúvida que dele já está pregando, falando alguma coisa, já está ligado no 880. Eu não tenho dúvida. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. Não reclama, não murmura, apenas levanta a mão, agradece, porque Deus está no controle da sua vida. O anjo disse: Paulo, você vai chegar em Roma. Deus disse: Paulo, independente do que aconteça, você vai chegar em Roma. Mas Paulo, é necessário você parar numa ilha. Irmãos, e quando o barco está chegando, eu vou começar a caminhar para o final, senão nunca mais me chamam para pregar, meu Deus do céu. Quando Paulo está no meio daquele caos, os homens jogando as coisas para fora do barco, a Bíblia vai dizer que alguns tentaram se lançar para fora do barco. Olhe para cá, tentaram se lançar, fugir. Eles sentiram que a polpa do barco começou a dar um meio que um querer de parar meio que nos bolsões de areia. Eles começaram a ficar desesperados. Pularam, queriam pular. Aí Paulo grita: ei, eu não tenho responsabilidade com ninguém, meu Deus, que pular do barco. Outros faziam a oração dizendo: amanhece logo o dia. Querendo fugir do tempo de Deus, querendo fugir do propósito de Deus, querendo fugir do trabalhar de Deus. E, irmãos, Deus não te chamou para você querer fugir do propósito, e Deus não te chamou para você querer antecipar o propósito. Deus te chamou para confiar e continuar entendendo que Ele, vou dizer de novo, ainda está no controle de todas as coisas. Paulo levanta, disse: olha, pegou um pedaço de pão. Paulo pegou um pedaço de pão e diz: ó, eu te dou graça. Comida que caiu, gente desesperada. Paulo levanta e fala assim: Senhor, eu te dou graça por um pedaço de pão. E Paulo ainda diz assim: vocês devem comer. Vocês devem comer. E a Bíblia vai dizer que os que estavam, os tripulantes, os que estavam dirigindo o navio, comandando aquela embarcação, eles olham e falam assim: puxa vida, a empolgação de Paulo, olha para cá, a empolgação de Paulo fez com que eles também se levantassem. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você nem imagina, mas tem muita gente olhando para você. Eu vou dizer de novo: você nem imagina, mas tem muita gente olhando para você. Um dia Pedro, decepcionado porque Jesus não falou com ele por 2 vezes, Jesus deu um recado para Maria lá no dia que ele ressuscitou: avisa Pedro que eu quero trocar uma ideia com ele. Aí Pedro está reunido, estão lá todo mundo no templo, lá todo mundo orando. Jesus invade a porta, porque Jesus não precisa de porta, Jesus invade a porta, diz: paz seja com todos. Fala com todo mundo, não está lá o Tomé. Pedro ficou ansioso, dizendo: Jesus vai falar comigo. Jesus não falou. Outro dia, 7 dias depois, na outra semana, Jesus volta, porque Tomé estava lá. E agora está aí Pedro assim, olhando assim, falando assim: agora acho que Jesus fala, mesmo que seja uma dura de Jesus, ele fala comigo. Jesus fala com todos, fala até com Tomé, mas não fala com Pedro. Aí Pedro levanta, que nem aquele dia que a gente acorda, que a gente fala assim com o pé esquerdo: eu vou desistir de tudo. Olha Deus revelando: eu não aguento mais essa vida. Você quer saber uma coisa? 2021 vai ser a mesma porcaria que foi 2020. Aí Pedro fala assim: eu vou voltar a pescar. Aí Pedro falou, o problema era com Pedro. Quando Pedro falou, mais 6 olhou para ele e falou assim: se você vai, você andou sobre as águas, você subiu no monte da transfiguração, você viu tudo aquilo, as coisas aconteceram, você estava no pau torando quando você cortou a orelha de mal. Se você está desistindo, imagine eu. Você não imagina, irmãos? Para esse ano de 2020, muitas pessoas não desistiu e não jogou a fé para o alto porque estava olhando para a tua vida. Você foi exemplo a alguém, e Deus está dizendo para você nessa noite, diante do Espírito Santo: continua firme na promessa de Deus, não desista. Deus não te chamou para você pular do barco, Deus não te chamou para você desistir, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus está dizendo: prossiga, tem muita gente olhando para você. Versículo 40, eu vou encerrar. O barco encalhou. Quando o barco encalhou, os comandantes, os guardas que estavam correndo atrás de Paulo, guardando Paulo, disseram assim: ó, vão matar todo mundo. Aí, irmãos, ai meu Deus, como eu amo a palavra de Deus. Aí, por causa de Paulo, esse rapaz chamado Júlio, que era o responsável pelaquela embarcação, diz: epa, ninguém vai tocar ninguém vai ser morto por espada. Agora preste atenção, irmãos. Deus livrou, preste atenção, Deus não livrou Paulo da tempestade. Deus não livrou Paulo da tempestade, mas Deus livrou Paulo na tempestade.
tempestade. Vou dizer de novo, Deus não livrou Paulo da tempestade, Deus livrou Paulo na tempestade. Tem coisas que Deus te livra, mas tem coisas que Deus passa com você no meio da tempestade. Deus pode te livrar de qualquer coisa? Claro que pode, mas se permitir, Ele estará contigo. A promessa dele é: eu estarei contigo por todos os séculos e séculos. Os caras falavam, vamos matar todo mundo. Por quê? Porque a lei romana dizia o quê? Se um soldado, se um prisioneiro fugisse, o soldado que era responsável morria no lugar. Então eles falavam assim, eu vou morrer? Eu vou matar. Eu vou ser degolado? Eu não, eu vou fazer minha parte. E quando eles pegam uma espada para matar os presos que estavam também junto com Paulo, Júlio se levanta e diz assim, ninguém mata ninguém. Agora preste atenção, irmãos. Você acha que Deus ia livrar Paulo na tempestade e permitir que Paulo morresse por uma espada de um soldado qualquer? Se acha que Deus te livrou do ano de 2020, se acha que Deus te livrou, você e a sua casa, pode ter dificuldade? Pode. O pau torou, a chuva veio, a tempestade veio, mas se acha que Deus te livrou de tudo isso, para trazer para o ano de 2021 e dizer, esse é qualquer ano? Não, Deus te livrou de 2020, para que a glória, e no lugar da tua vergonha, Deus se manifeste a dupla honra sobre a tua vida. Se coloque em pé. Os caras chegam na ilha de Malta, eu vou encerrar. Eles chegam nessa ilha. A Bíblia vai dizer, irmãos, olha para cá. Que uns chegaram a nado, pastor. Outros chegaram agarrados em pedaços de madeira, de pau, de não sei o que lá. Mas todos, fala comigo, todos. Ah, meu Deus, fala assim, todos. É isso mesmo. Ninguém se perdeu. A Bíblia vai dizer que a promessa era que ninguém ia se perder, ninguém. Irmãos, aqui eu já consigo trair outra coisa na minha vida. Se Deus diz que minha embarcação vai chegar no lugar que Ele planejou, e essa embarcação chama minha família, eu tenho algo que eu carrego comigo, e quando eu tenho certeza, irmãos, que não sei o que Deus vai fazer, mas quando eu chegar lá na glória, meu Deus, eu vou olhar para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para o meu cunhado, tem que olhar para o cunhado também, né, infelizmente, mas vou olhar para o vizinho que eu orei, para o meu primo, para minha tia, porque Deus disse para mim, todos, eu não sei de que forma, não sei como Deus vai fazer, mas se existe uma promessa de Deus, de salvação para a tua casa, acredite que você e a sua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Os caras chegam, e quando eles chegam na ilha de Malta, a Bíblia vai dizer que tinha uma fogueira acesa. Os bárbaros, que talvez a nossa forma de traduzir bárbaros, a nossa mentalidade, era imaginar que eram homens ruins, maus, mas eram homens de outra língua, de outra cultura, eram homens totalmente diferentes daquela coisa, e eles foram de bom coração, e eles começaram a catar graveto e fizeram uma fogueira, porque todos eles estavam muito com frio. Era inverno, irmãos, esse tempo que eles estavam viajando, não era um calorzão que a gente vai para a praia, não, era inverno, era tempo difícil. E quando eles chegam na praia, uns cansados, todos molhados, abatidos, uns agarrados em madeira, outros chegados a nado, cansado, existia uma fogueira. E agora o Paulo, que ouviu Deus falar com ele no meio da embarcação, Paulo vai no meio da mata, e Paulo começa a pegar alguns gravetos. Por quê, pastor? Porque ele precisava manter o fogo aceso. E só tem uma forma de nós mantermos o fogo do Espírito Santo aceso, é colocando mais lenha. Não tem como eu pedir a glória de Deus se eu não provocar a glória de Deus. Não tem como eu viver um ano extraordinário se eu não provocar algo extraordinário em Deus na minha vida. A chama que um dia o Espírito Santo acendeu e que foi dado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Pentecostes, onde todos foram cheios, isso vem se espalhando até o dia de hoje. Dentro de você tem uma chama chamada Espírito Santo de Deus, só que todos os dias precisa colocar graveto aí dentro. Paulo começa a pegar graveto, e o interessante, quando Paulo pega o graveto, a serpente não pica, não fere a mão dele quando ele pega o graveto. Mas a Bíblia vai dizer, pastora Lourdes, que quando Paulo joga os gravetos, pelo calor do fogo, a serpente vem e morde a mão de Paulo. Porque é quando a presença de Deus se manifesta no meio de algo, da igreja, no meio da nossa vida, quando está na nossa vida, é que as coisas começam a se revelar, e a gente sabe quem é galho seco, porque galho seco pega fogo. Galho verde não faz nada, ele só pega fumaça, só faz fumaça. Só que quando a chama do Espírito Santo começa a se mover, e essa fogueira chamada Igreja de Cristo, de vez em quando saem umas serpentes, de vez em quando saem umas... E sabe qual é a primeira
quando uma pessoa ela é acometida de uma picada de uma serpente, sabe qual é a primeira coisa que acontece? Na grande maioria, não na unanimidade, mas na grande maioria, quando uma serpente venenosa, ela morde, ela pica alguém, sabe qual é a primeira coisa que acontece? O sistema nervoso da pessoa começa a parar. O sistema nervoso começa a parar. A pessoa começa a ficar trêmula e ela começa a parar. Agora você já percebeu, irmãos, qual é a intenção de Satanás no meio da igreja? Lançando venenos. Porque tem muitas pessoas que morrem espiritualmente dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes permite que o veneno morra. Nós precisamos nesse ano de 2021, nós precisamos nos libertar desse veneno, dessas palavras que são contrárias à nossa vida, dessas palavras que são lançadas contra a nossa vida. Nós precisamos começar a viver mais, escute isso, em nome de Jesus, viver mais as palavras que são liberadas do altar para a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, pode ter serpente o que for, ela não vai te paralisar. Sabe qual é outra coisa que a picada da serpente faz? Começa a cortar a respiração, a pessoa começa a ficar cansada. Quantos dentre vós estão cansados, disse o apóstolo Paulo. Quantos dentre vós estão cansados? Nunca se viu um tempo de tanta apostasia dentro da igreja, não igreja quadrangular, igreja de Cristo. Por quê? Porque é a serpente. Poderia ter tantos outros bichos, né, pastora? Que poderia ter feito isso com Paulo, mas Deus fez claro em deixar que era uma serpente. E por último, quando a pessoa ela é acometida dessa picada de serpente, o sangue dela começa a coagular, e em poucos minutos ou segundos, dependendo de quem for, pode chegar à morte. Só que Paulo um dia disse no livro de Gálatas, ele disse: não sou mais eu quem vivo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então Paulo estava dizendo: olha, serpente, pode morder, porque no meu sangue, na minha veia, não corre o meu sangue, na minha veia corre o sangue de Cristo. Sabe por que a igreja nos dias de hoje está de pé? Sabe por que a igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Piracicaba está de pé? Porque não corre qualquer sangue, aqui corre o sangue de Cristo sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua família. Serpente nenhuma tem poder contra a tua. Escute, Deus pode não te poupar da dor da picada, mas Deus sempre te livra do efeito do veneno. Vai doer, mas não vai te matar. Eu vou dizer de novo para você: pode até doer, mas não tem poder para te matar. Pode até doer, mas não tem poder para te matar. Tu vai chegar no dia 31 de dezembro de 2021 e vai levantar a mão e vai dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Escute, eu encerro. O interessante é que todos olhavam para Paulo e diziam: vai morrer. Todos olhavam e de uma forma até julgando, olhavam e diziam: se livrou da tempestade, se livrou do naufrágio, mas não vai se livrar da picada da serpente. Sabe por quê? Jesus é lindo. Lucas do céu, Jesus é lindo. Jesus um dia disse lá no livro de Lucas, e foi o mesmo Lucas que escreveu, capítulo 10, versículo 19: eis que te dou poder e autoridade para você pisar a cabeça de serpente, escorpião, e se beber alguma coisa mortífera, o que vai acontecer, pastor? Não fará dano algum. Por quê? Porque existe uma promessa sobre a tua vida. Está na hora de você triunfar sobre esse problema, sobre essa situação que se levantou em 2020. Está na hora de você triunfar, porque Cristo é com você. Certo. Escute, irmãos, quando a serpente picou, Paulo precisava de uma coisa, de uma cura. Paulo precisava do quê? Paulo precisava de uma cura. A serpente picou, ele ficou doente, Paulo precisava de uma cura. E por que Deus curou Paulo? Por que Deus te livrou de uma enfermidade? Por que Deus te livrou de algo tão grande? Por que Deus restaurou teu casamento? Por que Deus te livrou das drogas? Você parou para perguntar isso? Por que Deus me livrou disso? Eu preciso entender o propósito de Deus. Eu preciso entender. Deus me livrou porque Ele é bom.
Deus é bom, a gente sabe disso, mas Deus tem propósito. Porque Paulo foi curado por Deus daquela picada, daquela enfermidade. Porque Paulo, naquele mesmo lugar, a mesma mão que Paulo sofreu a picada daquela serpente, a mesma mão foi usada de instrumento para curar a vida de pessoas que estavam enfermas naquele lugar. Porque Jesus te restaurou, irmão. Porque Jesus salvou a tua vida. Porque Jesus te libertou do pecado. Porque Jesus fez uma obra para que você possa ser um instrumento de cura na vida de outra pessoa também. Deus não te chamou para nada, irmãos. Deus não te resgatou para simplesmente ser mais um, não. Deus te chamou para um propósito. Aonde o diabo mais sambou na tua vida, aonde o diabo mais se levantou na tua vida, aonde Satanás mais se levantou na tua vida, é este lugar aonde Deus quer manifestar a glória dele sobre a tua vida. No lugar do fracasso, Deus tem dupla honra. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Eu encerro aqui, irmãos. Desculpa orar, pastor, pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer assim, que Paulo começou a curar. Paulo entendeu que tinha um propósito, a necessidade de Paulo parar naquele lugar. Quando Deus faz alguma coisa na tua vida, não reclama, pergunta por quê. Quando acontece um problema na tua vida, Gil, não reclama, pergunta por quê. Porque a primeira coisa que a gente faz, o ano deu errado. Ah não, pelo amor de Deus, não aguento mais, vou desistir da fé. Não, pergunta por quê. Pergunta por quê. Deus, qual é o propósito do Senhor nisso? Qual é a vontade do Senhor nisso? Paulo começa então a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Era importante, o trajeto de Paulo ia chegar em Roma. Deus já tinha dito, Paulo, você vai chegar em Roma. Mas é necessário, Paulo, você parar em Malta. Por quê? Porque em Malta tem pessoas precisando de você. Se Deus permitiu isso, Deus tem um propósito sobre essa situação na tua vida. Enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, falei assim, a vontade de Deus. Falei assim, a vontade de Deus. Mais alto, a vontade de Deus. Quando Paulo está fazendo a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que em 3 dias, olha para cá. Ah não, se você não pegar essa, eu vou embora de a pé. Não vou não. Enquanto Paulo estava fazendo a vontade de Deus, Públio chamou os serviçais. Públio era o dono da ilha, chamou os serviçais. Pastor Felipe diz assim, conserta o navio de Paulo. Coloca tudo em ordem o negócio lá. Arruma tudo, e a Bíblia vai dizer que ainda eles colocaram tudo que era necessário para eles continuar, tudo que era, meu Deus do céu, tudo que era necessário para eles continuar a caminhar, a navegar, tudo que era necessário. O navio estava arrumado, Paulo estava curando, Paulo estava orando, Paulo estava expulsando demônio, e tinha gente trabalhando para Paulo. Existe uma palavra profética que eu quero liberar. Se você quer, levanta a tua mão. Enquanto você faz aquilo que Deus mandou você fazer, Deus cuida daquilo que você precisa para continuar a tua caminhada. Eu vou dizer de novo até você dar a glória a Deus. Enquanto você faz o que Deus mandou, Deus cuida daquilo. Levante as suas, pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Eu vou passar o microfone agora. Só quero orar por você em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer a tua vontade. Porque eu sei que aquilo que nós precisamos, o Senhor já está trabalhando na nossa vida. Pai, eu quero fazer a tua vontade, porque aquilo que eu preciso, o Senhor já providenciou na minha vida. Pai, eu quero ouvir a tua voz, porque a tua vontade eu sei que vai se cumprir na minha vida. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto. Transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja.
Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.